Seja bem-vindo ao vídeo tutorial da planilha de diagnóstico ESG, totalmente baseada na ABNT PR 2030. Se você não conhece essa norma, ela foi a primeira norma lançada no final do ano de 2022, totalmente voltada para o setor de sustentabilidade e ESG. Basicamente, ela traz todas as diretrizes que uma empresa precisa seguir se ela quer, obviamente, estar direcionada para esse caminho da sustentabilidade. E a nossa planilha de diagnóstico, ela engloba todos os pontos principais abordados nessa norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é justamente o documento regulador que vai direcionar diversas práticas e, obviamente, políticas relacionadas a ESG. Então, se você tem uma empresa que quer se preocupar com essa área, é essencial que você olhe para a ABNT 2030 com carinho. E aí, só para te falar, o PR ele significa prática recomendada, ou seja, não é uma lei, não é uma coisa normativa, mas obviamente é super importante e vai direcionar uma série de ações futuras, então vale a pena a gente ter esse cuidado. Quando a gente olha para a planilha diagnóstico ESG, eu vou primeiro mostrar para você o resultado que você vai ter com ela, que basicamente são os dashboards. O primeiro de diagnóstico, onde você vai ter um score, uma nota geral da sua empresa em relação às práticas ESG. Você também vai ter a avaliação de 0 a 100% para cada um dos eixos, ambiental, social e de governança, e você também vai ter uma avaliação do nível de maturidade, 100%, como eu já falei, baseado na norma ABNT PR 2030. Então isso te dá um direcionamento tanto para os eixos, que são os 3 pilares principais do ESG, como para os temas, que são subdivisões de cada um desses eixos, e vai te ajudar a entender qual direcionamento a sua empresa deve dar. Além disso, a gente traz um outro dashboard, que é o de ações, onde você vai poder fazer com o nosso ESG Roadmaps, que é o mapa de direcionamento que você pode ter para as suas ações, um controle geral de quais eixos tem mais ações sendo realizadas, quais ainda estão em andamento ou não concluídas e precisam de um esforço de execução maior, e isso vai te ajudar bastante. Agora que eu já te mostrei o resultado final, deixa eu te apresentar como utilizar essa planilha de diagnóstico ESG, porque ela traz para você uma gama de possibilidades muito legal para analisar a sua empresa. A gente começa com a parte de avaliação, de cada um dos 3 pilares, o de meio ambiente, o social e o de governança. Para cada um desses pilares, a gente vai ter a subdivisão, primeiro em temas e depois em critérios. Então, de acordo com a ABNT 2030, a gente tem para cada um dos eixos, ambiental, social e governança, alguns temas, entre 4 e 6, e para cada um desses temas a gente tem critérios que precisam ser avaliados. E o que a gente fez foi pegar essa metodologia e subdividir ela ainda em itens de avaliação, para permitir que você tenha uma análise profunda de conhecimento do seu negócio em relação a esses 3 pilares. E aí aqui a gente tem para cada um dos critérios uma avaliação da importância desse critério para o seu negócio, ou seja, se ele for mais importante ele vai ter um peso maior, se ele for menos importante ele vai ter um peso menor, e a gente também vai ter a avaliação atual, ou seja, para cada um desses itens de avaliação, ele é feito, ele não é feito, ele está sendo mal feito ou bem feito na sua empresa, ou ele não se aplica. De acordo com esse preenchimento, as notas e scores já vão sendo gerados automaticamente no seu diagnóstico ESG. São ao todo 225 itens de avaliação, ou seja, é um produto bem completo que vai te ajudar a entender o seu negócio. Quando você preenche, e aqui eu já deixei tudo preenchido para a gente chegar no nosso exemplo, você vai ver que o diagnóstico ESG já é gerado 100% para você. E você consegue ver a sua avaliação atual para cada um dos eixos e temas, e também a nota máxima que você poderia conseguir, gerando para você o Score ESG, que é justamente essa avaliação geral que você vai ter e te dá uma perspectiva de 0 a 100% onde você está, e aí pode te dar um direcionamento de o que eu posso fazer a partir de agora, para onde eu vou? Poxa, se a minha empresa precisa dar um pouco mais de atenção para o eixo ambiental, poxa, qual é o meu subtema que está mais esquecido, que está com uma nota pior. No nosso caso aqui, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então,
Quando a gente pensa nisso, você começa a ter um direcionamento para o seu ESG Roadmaps. Então essa é uma visão geral, onde você tem os seus percentuais aqui, inclusive os gráficos para te ajudar de uma maneira mais visual. A partir daí você pode ver um ranking dos temas, né? Então aqui a gente tem eles separados, mas o que eu fiz foi juntar esses temas para que você tenha uma visualização de quais são os melhores e quais são os piores. Então numa visão rápida, eu já consigo ver que os temas de governança não estão muito bons, né? E aí você consegue ver inclusive o score aqui já com uma avaliação de quais são os níveis de performance. E aí você tem aqui essa visão do nível de performance de cada um desses temas, né? Então, o geral da empresa, mas você consegue ver para o eixo ambiental. Então, no eixo ambiental, a gente tem muitos níveis de performance avançados, ou seja, que eles estão aqui acima de 70%, se eu não me engano. E aí a gente tem um aqui mais abaixo que está no nível intermediário, a gente não tem nem um nível de performance básico, ou seja, a parte ambiental está bem, mas o 51% aqui destoa do resto. Quando a gente vem aqui para a governança, a gente percebe que a gente tem uma performance um pouco pior e isso está destacado aqui já na nossa apresentação do gráfico, né? Uma vez que a gente tenha analisado essa primeira parte do diagnóstico, a gente vai para o nível de maturidade, que é uma avaliação separada, né? O que a gente faz aqui? Por que eu chamo de separada? Porque apesar de você poder ter notas muito ruins aqui, você preencheu tudo, teve um nível de performance péssimo, quando a gente chega no nível de maturidade, a avaliação ela é mais objetiva. Existem algumas perguntas que, de acordo com a resposta que você dá, ele vai alterando, né, o seu nível de maturidade. Então, só para te mostrar um exemplo, quando a gente preenche essas 3 perguntas aqui com sim, eu vou para o nível estratégico. E aí, se eu tivesse preenchido tudo com sim, eu iria para o nível transformador. E esses são níveis que são direcionados pela norma ABNT-PR 2030, né? Então, basicamente, a gente buscou o que eles direcionam como ideal e criou uma metodologia de análise disso para permitir que, ao preencher a planilha, você já tenha o seu resultado de uma maneira prática e simples. Então, se você entendeu o seu diagnóstico, entendeu o seu nível de maturidade, você pode passar para o ESG Roadmaps, que basicamente é um direcionamento de planos de ação que a gente tem, ou seja, é o planejamento de tudo que você vai executar na prática, é o seu plano operacional. E aqui, para cada ação que você determinar, você diz a qual tema essa ação está ligada, automaticamente o eixo já aparece e você vai colocar um responsável, um prazo, um custo estimado, né? E uma vez que esse custo seja realizado, você pode alterar e você vai marcar o status, se ele está não iniciado, em andamento, concluído ou atrasado. Quando você faz isso, automaticamente aqui muda e você já tem o seu relatório de ações pronto, onde você pode ver quantas ações por eixo você tem, você pode ver quantas ações por tema, qual é o status dessas ações e qual é o custo estimado ou realizado que você teve para cada um desses grupos, né? E isso gera também o custo geral do seu diagnóstico, da sua empresa, desse plano de execução para melhorar a sua empresa. Para fechar, eu já te mostrei, mas a gente tem o diagnóstico, né? O dashboard de diagnóstico geral, que traz para você uma visão completa, visual do seu negócio e o diagnóstico de ações. Essa é a nossa planilha mais completa. Ela é simplesmente sensacional para te ajudar. Então, se você está no momento inicial, ou mesmo se você já está implantando práticas ESG no seu negócio, o ideal é que você utilize essa planilha para te ajudar justamente no caminho de compreender a sua realidade e, num segundo momento, de você criar estratégias para que cada vez mais as práticas ESG estejam integradas às práticas e planejamento estratégico da sua empresa. Para finalizar, uma outra coisa muito legal dessa planilha é que ela tem uma outra planilha auxiliar e complementar que vai permitir que você faça a avaliação do seu diagnóstico em 2 momentos diferentes, né? Então você pode avaliar o diagnóstico agora e daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e você vai ter uma outra planilha complementar para você visualizar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima!